Olá pessoal, vamos agora para a quarta aula do curso de matemática, né? E hoje a gente vai falar sobre manipulação de listas, né? Então, uma lista aqui no matemática, ela é interessante quando a gente for mais adiante, a gente vai ver, né, que a gente consegue fazer plots utilizando as listas, a gente consegue definir, a gente faz, né, toda a operação de matrizes e tudo mais utilizando esses conceitos de listas, então aqui eu vou apresentar esse conceito para vocês. É, então, para a gente criar uma lista, a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui, escrever list, e entre colchetes a gente vai colocar o conteúdo da nossa lista. Por exemplo, aqui eu vou colocar a nossa lista como sendo A, B e C, os elementos dessa lista. E quando eu venho aqui dou o Shift Enter, né? O que acontece é ele dá de retorno isso daqui, né? Isso daqui é uma lista, né? Então uma lista ela pode ser descrita como sendo uma chave aqui, né? Entre chaves você tem os elementos da lista ali dentro separados por vírgula, né? Então essa lista aqui a gente tem uma lista com o primeiro elemento A, segundo B, terceiro C, que é o que a gente criou. Outra forma que, como a gente já está vendo, né, de dizer que de formar uma lista, né, é simplesmente colocar as chaves e escrever aqui, por exemplo, eu vou escrever D, E, F. Então, quando eu dou Shift Enter, ele vai ler dessa forma. Isso daqui é uma lista, né? Então, é uma lista D com elementos D, E, F. A gente pode atrelar, então, essa lista a uma variável, a um certo nome, né, dessa lista. Por exemplo, eu vou escrever aqui lista, ela vai ser igual a esse list ABC, por exemplo, né? E também eu já vou escrever aqui lista 1 e vou atrelar ela, né? Como a gente já sabe, para atrelar a variável tem que dar um igual, né? Atrelar ela a esse def, né? Então isso aqui é a mesma coisa, né? Então escrever list e colocar isso daqui ou simplesmente colocar as chaves e colocar os valores dentro separados por vírgulas, né? Então, quando eu faço isso daqui, eu estou atrelando, né, a lista, o nome lista, ele vai atrelar a esse A, B, C, e o lista 1 vai atrelar a D, E, F. Então, essa lista. Então, quando eu vim aqui e escrever, por exemplo, lista, tá vendo que ele já fica preto aqui, né? Então, ele já aparece aqui embaixo essa opção. Aí, quando eu dou Shift Enter, ele vai aparecer justamente a nossa lista que a gente definiu. E da mesma forma, esse lista 1, né? Então, esse lista 1, Shift Enter, ele aparece a lista 1 que a gente definiu. É, uma coisa que a gente pode fazer com as listas é tirar o comprimento dessas listas. Então, para a gente pegar o comprimento dessas listas, a gente vai vir aqui escrever length, comprimento, e entre colchetes a gente vai colocar o nome da lista, ou você coloca aqui a lista, ou você coloca o nome atrelado à lista. Então, aqui eu vou escrever, por exemplo, lista, né, que é o nome que a gente atrelou para a lista A, B e C, e quando eu dou o Shift Enter, ele vai dar o comprimento dessa lista, que são 3 elementos. Né? Então, nossa lista A, B e C possui 3 elementos. E você pode fazer isso também aqui com essa lista 1, né? Por exemplo, eu vou colocar a lista 1 aqui, ele também vai dar 3 elementos, que possui 3 elementos. Então, a quantidade de elementos aqui dentro, ele vai te retornar. Isso pode ser útil em algum loop, né, que você for fazer, alguma coisa, você pode usar essas coisas. A gente também pode selecionar, pegar apenas um certo elemento da lista. Por exemplo, digamos que nessa lista A, B e C, que a gente chamou de lista, né, atrelou a variável lista, a gente queira tirar o elemento A. Né? Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente pode vir aqui, eu vou escrever, então, o nome que está atrelado à lista, que nesse caso aqui é a lista, né? Vou dar duplo colchete, tem que ser 2 colchetes, um dentro e um fora, dessa forma. E aqui dentro eu coloco a posição. Na lista, as posições são definidas da seguinte forma: o primeiro elemento é o 1 e os seguintes é o 2, o 3, o 4, o 5, dessa forma. Então, se eu quiser pegar o primeiro elemento da lista, a gente vai colocar aqui 1. Então, quando eu dou Shift Enter, a gente pega o A, né? Então, a gente está tirando esse elemento da lista, né? Então, essa lista a gente pegou o A. Aí você pode colocar o 2, né? Porque, por exemplo, se eu colocar 2 aqui, ele vai pegar o segundo elemento, que é o B, né? Então ele pegou o B dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer na lista é adicionar alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar alguma coisa à lista, eu posso vir aqui e escrever append, dessa forma, né? Adicionar. E entre colchetes eu vou escrever a variável da lista, nesse caso aqui eu vou pegar a lista 1, por exemplo, né, agora, dá a vírgula e agora você vai colocar o valor que você quer adicionar. Então, por exemplo, aqui suponha que nessa lista 1 eu quero adicionar um G. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar o G. Quando eu der Shift, Enter, a gente vai ter a lista 1, que é D, E, F, adicionada do G. Né? Então, o G entra aqui
no finalzinho, né? E aqui vale ressaltar que quando você faz esse append, ele não grava a lista 1 com esse G que eu coloquei, né? Então, por exemplo, se eu rodar o listão aqui, ele não gravou, né? Então, para você gravar isso daqui, você tem que colocar outra variável. Então, por exemplo, se eu escrever aqui lista 3 e igualar essa lista aqui, esse append, eu vou ter que nosso lista 3, ele vai ser sem letra maiúscula aqui, né? Então, na hora que eu jogar o lista 3 aqui, ele vai ser de fato DEFG. Então, quando eu utilizo o append, eu adiciono à lista 1 o G, só que a lista 1 ela não vira a lista 1 com o G, ela continua sendo a lista 1, né? Então, dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer é a seguinte: a gente pode colocar lista dentro de lista, né? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, aqui, eu vou escrever lista 11, por exemplo. Eu vou chamar isso daqui de lista 11 e vou dizer que ela vai ser uma lista da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma lista com chaves, como a gente viu. Só que agora o primeiro elemento dessa lista, ela vai ser uma lista. Né? Então aqui a gente vai ter uma lista. Essa lista eu vou chamar aqui de ABC, por exemplo. E depois o segundo elemento dessa lista maior, ela vai ser D, E, F, dessa forma. Né? Então a gente vai ter o segundo, terceiro e o quarto elemento. Então, quando eu dou Shift Enter aqui, tudo bem. Então a nossa lista 11 ela vai ser essa lista daqui. Então a gente percebe que no primeiro elemento a gente tem uma lista e depois a gente tem os outros elementos dessa lista. Agora, para a gente tirar um elemento dessa lista, dentro da lista, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui da mesma forma, né? Então eu vou escrever aqui lista 11, que é essa que a gente quer tirar, entre colchetes, da mesma forma que a gente viu lá em cima. E, por exemplo, suponho que eu quero tirar esse B daqui, né? Eu quero pegar esse B daqui. Como é que eu faço isso? Então eu vou colocar na posição dessa lista toda, a lista da onde que a gente quer tirar é essa posição 1, né? Então eu vou colocar, vir aqui 1, vírgula. E dentro dessa lista que está na posição 1, a gente quer tirar a posição 2, que é o B, né? Essa lista daqui de dentro tem a posição 1, 2 e 3, né? Então, a gente vai pegar o B, né? Então, aqui eu vou dar uma vírgula 2, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que vai sair, a gente vai pegar esse B, né? A gente pode atrelar isso a um certo nome e tudo mais. Por exemplo, se eu quiser tirar esse E aqui, vai continuar da mesma forma que a gente viu antes, lista 11, entre colchetes, e a gente vai colocar a posição do E é qual? A posição 1 é toda essa lista, a posição 2, a posição 3 é o E. Então, na hora que eu vim aqui com E, eu coloco 3, a gente vai ter o E. Então, isso é importante quando a gente for fazer loop, né? Como a gente vai ver mais adiante. Aí você quer fazer um loop e você precisa tirar alguma coisa de dentro das listas e para você manipular matrizes, essas coisas e tal, pegar alguns resultados, você utiliza muito esses comandos. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.